Em 2021, o perfeito será visto em você. E estar presente em nossas vidas aonde nós formos. Mas é tão bom, Pai, quando nos reunimos nesse lugar, como família, para te adorar, para te agradecer. Pai, quero colocar nas tuas mãos esta noite, esta palavra, que o Senhor possa me inspirar. Eu preciso da sua inspiração. Eu preciso ser fiel. Eu quero ser fiel àquilo que o Senhor fala comigo na minha intimidade, nas nossas conversas pessoais, na revelação. E eu possa, Pai, traduzir isso em palavras entendível, e que isso possa gerar em nossos corações o desejo de te adorar e servir cada dia mais. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, em nome de Jesus. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fostes traidores e homicidas. Que palavra animadora, né? Povo de dura serviço. Esse aqui é o discurso de Estevão, né? Ele testemunhando, ele pregando sobre o testemunho perfeito, e falando para um povo que não queria ouvir, falando para um povo que mandou matar, que sacrificou. Daí ele fala: olha, vocês estão fazendo igualzinho vossos pais. Como é fácil a gente repetir a história dos nossos pais. Como é fácil a gente repetir o fracasso dos nossos pais no casamento ou nas coisas da vida. Mas o Senhor nos dá a possibilidade de uma transformação perfeita. Ele nos dá a condição de sermos gerados novas pessoas, novas criaturas. Ele nos dá a oportunidade de sermos filhos dele. Mas isso não é suficiente para que nós andemos no seu caminho, para que a gente cumpra a sua vontade ou o seu projeto. E sonho de Deus é o desafio de testemunhar o perfeito. O sonho de Deus é o desafio de testemunhar o perfeito. Não é a nossa vontade, nem o que nós somos, mas testemunhar o perfeito, que é o Cristo. Amém? E nós estamos animados com o que o Senhor tem ministrado nesses dias. Tem sido realmente um alimento sólido, gostoso, revigorante. E desde quando nós entramos debaixo desta palavra para o ano 2021, edificando o testemunho perfeito, o perfeito será visto em você. E você vai ouvir isso muitas vezes na sua vida neste ano. Eu gostei do amém. Você não está acreditando, mas eu estou acreditando em você. Eu acredito naquilo que Deus vai fazer na sua vida.
A cada dia mais eu acredito nisso, a cada dia, a cada testemunho eu sei aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E eu vou dizer para você que muitas pessoas vão dizer para você: eu vejo o perfeito na sua vida. Talvez não seja com essas palavras, mas talvez seja assim: olha, quando você chegou, uma paz entrou nesse lugar. Quando você começou a trabalhar aqui, o ambiente foi mudado. Quando você falou, a minha família foi transformada, porque o perfeito será visto em você. Você pode não crer, mas eu creio nisso na sua vida. Diga comigo: o apóstolo crê em mim. Ele me vê com os olhos de um pai coruja. Amém. Amém. E parece que algumas coisas ou sentimentos começaram a vir à tona diante dessa palavra. É um desafio. A palavra de sábado da Leila, do domingo do apóstolo Cristiano, na terça-feira com a profeta Camila, o culto profético, primeiro culto do ano, né? Na quarta-feira o culto de ação de graças, a palavra do pastor Francisco. Não tinha ninguém, não tinha, pouca gente, mas além dos 3 vereadores que foram eleitos, veio um assessor do prefeito, o Gabriel Pinelli, e veio mais 3 vereadores. Então tinha 6 vereadores aqui. E quando no final nós fizemos oração e perguntamos: vocês querem receber uma oração também? E os 3 manifestaram o desejo de receber uma oração. Eles não sabem o que eles fizeram da vida deles. Nós oramos eles enviando, colocamos a vida deles na mão do Senhor. Foi tremendo isso. Então nós estamos lutando por uma transformação da nossa terra, da política, disso tudo. E quando a gente tem a oportunidade de manifestar isto, se a gente soubesse o que tem sido tramado, a gente não perderia nenhuma oportunidade. Diga para o seu irmão: não perca mais oportunidades. Não perca mais. E depois na quinta-feira a mestre Andréia, e ontem na intercessão a pastora Cristiane estava aqui também. Então são palavras que têm nos alimentado. Não tenha como o tamanho do testemunho a aflição, porque às vezes a gente fala o testemunho perfeito é um grande testemunho. Estava morto, ressuscitou. Nossa, esse é o testemunho. Não afira desse jeito um testemunho perfeito. Mas sim, o que é perfeito? Como conduz cada detalhe no Senhor, como Ele conduz cada situação. Eu vou contar uma coisa bobinha para vocês. Está sendo reformado, nós estamos usando as grades que já eram daí, e daí tem que fazer uma curva ali. E daí o rapaz falou: não vai ter jeito de fazer a curva, porque eu não tenho equipamento de fazer a curva no ferro. Daí ele foi lá mexer nas grades velhas. O que ele achou lá? Uma grade tortinha, perfeita, na medida que ele precisava. E sabe do que era isso? De um motorista barbeiro. Um caminhão foi dar uma ré uma vez, aí isso há 2 anos, há 3 anos atrás, bateu na grade e entortou a grade. Você veja depois, o que eu fiz? Agradecer a Deus. Falei: Senhor, isso é um testemunho perfeito do seu cuidado com a gente, com o cuidado com a sua casa. Então o testemunho perfeito não é o tamanho, é a perfeição das coisas. Às vezes é um detalhe. Deus é detalhista. Deus, Ele tem uma preocupação com as nossas vidas, de atender os desejos, os anseios do nosso coração. E a gente vive esperando grandes coisas,
mas a cada dia, a cada momento, em cada situação, entenda o que é um testemunho perfeito. Senão nós perdemos a oportunidade de dar glória a Deus. Senão nós perdemos a oportunidade, se a gente ficar medindo o tamanho, comparando, achando que o amor de Deus se move na nossa vida pelo tamanho, pelo estrondo. Não, às vezes agrada muito mais Ele, como agradou a Ele a oferta daquela viúva, que foram 2 moedas. Às vezes os milhões não agradam, mas às vezes um coração rendido a Ele agrada e se torna algo perfeito para Ele. E se você entender isso que eu estou ministrando em seu espírito, você vai experimentar um avivamento na sua vida que você nunca experimentou. Você vai experimentar do Senhor uma profundidade na revelação da pessoa de Cristo. Você vai aprofundar. Esse avivamento vai levar você a um aprofundamento do entendimento da revelação. Nós falamos muito aqui, o nosso negócio não é teologia, porque teologia é o homem tentando explicar a Deus. O nosso negócio é a revelação, é Deus se dando a conhecer. E cada um tem uma medida. Você pode querer conhecer a Deus um tantinho, outros querem conhecer Deus bastantão. É a nossa decisão. Então, se você entendesse aquilo que nós estamos tratando esse ano, você vai ver que você vai experimentar um avivamento na sua fé, como você nunca experimentou. Você vai deixar os queixumes para trás, as murmurações para trás, e vai entender a revelação. O que é entender a revelação? Você entende toda a justiça dele, você entende toda a manifestação da sua graça, o poder da sua graça. O que é a sua graça e como funciona. Então vai ser um ano tremendo. E no meio dessa semana um casal me ligou para testemunhar. Eles iam viajar, choveu, o marido foi arrumar uma goteira por dentro de casa mesmo, subiu na escada uns 2,5 metros. O que aconteceu? Caiu da escada, sofreu 3 fraturas graves, tudo. E oramos aqui, né? Graças a Deus, a intercessão orou já logo em seguida, orando, e Deus fez o milagre todo. Está quebrado, está tudo. Mas na terça-feira à noite, ela me ligou na quarta da manhã, pela manhã: apóstolo, eu quero dar um testemunho para o senhor. Essa noite que passou, teve um momento aqui que o Senhor preparou. Os enfermeiros não entraram no quarto, não houve movimentação nenhuma, e o Espírito Santo de Deus nos visitou de uma forma tão poderosa, que nós choramos, e choramos como há muito tempo a gente não chorava. Daí você fala: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes não passa uma situação, às vezes não acontece algo desse jeito, a gente não consegue entender, né? E tão avivados e tão alegres com aquilo que Deus fez com eles. E foi algo que eles nunca teriam vivido, talvez. Qual é o ambiente ideal para um testemunho perfeito? Nós queremos testemunho perfeito? Qual é o ambiente ideal? Silêncio. Ninguém arrisca palpite. A Suca pode arriscar. Qual é o ambiente ideal para um testemunho perfeito? E antes de continuar, eu quero partilhar algo com vocês, algo importante que o Senhor estava ministrando hoje comigo. Talvez, com certeza, uma igreja esclarecida, pessoas ligadas na mídia, na rede social, nas redes sociais.
Mas talvez você não tenha percebido. Parece que todas as notícias nos fazem crer que nós estamos num eminente risco. Quem se sente assim nesses dias? Um eminente risco. Parece que qualquer hora algo vai acontecer. É uma ameaça velada. Uma voz de Senaqueribe. Eu sinto muito isso. Que parece que um eminente risco. E vou dizer, isso é uma verdade. Há toda uma conspiração maquiavélica, toda uma conspiração de globalistas, de países, disso que a gente está vendo aí o tempo todo. E parece que da noite para o dia nós vamos ser atacados. Assim como a Alemanha atacou muitos países, foram dormir e acordaram. A Polônia, o país estava invadido pela Alemanha, tanques de guerra, prendendo judeus, matando, estourando bomba, tudo aquele revolução da noite para o dia. Você vai dormir de um jeito e acorda de outro. Hoje a guerra é de outra forma, de outra maneira. O que está sendo estruturado é outra coisa. É questão econômica, é questão de tirar o papel moeda, é questão de restringir as liberdades, é questão de tirar a fé da vida das pessoas, impedir a fé, desvalorizar o casamento, quebrar as regras, tirar todos os princípios, todo o valor. Uma sociedade que vale tudo, você pode fazer tudo o tempo que quiser, do jeito que quiser, com pai, com mãe, com filho. Isso o tempo todo está batendo na nossa porta. Alguns países, a Argentina aprovou o aborto, o Brasil tentou aprovar esses dias, a bancada evangélica reagiu, impediu de que fizesse uma lei com relação a isso. Parece que da noite para o dia. Mas o que eu quero dizer para você é: o Espírito Santo começou a soprar nesses dias um vento de despertar uma consciência de justiça social. Gostei do seu amém. Eu estou dando uma péssima notícia, vocês estão tudo assim. Eu estou dando uma boa notícia agora em cima da péssima notícia. Deus está soprando através do Espírito Santo um despertar de consciência social. O que é esse despertar da consciência social? O megalomania vai perder a força, vai perder sentido para muitas pessoas. E muitas pessoas vão colocar as suas fortunas à disposição de produzir justiça social. E esses dias nós vimos aí há pouco tempo atrás o dono do Duty Free, um irlandês, é o maior investidor individual na causa da paz da Irlanda, gastou tudo. Ele agora aposentou, ele se desfez de tudo. Ele falou: eu quero dar tudo para as obras sociais, para a escola, financiar gente estudando. Eu quero ficar com um apartamento, com um carro e algum dinheiro para viver. Nada além disto. Isso é um vento que está vindo. Isso não é sozinho, isso não é ele o único. Muitas pessoas estão começando a ter um novo entendimento das coisas, o sentido das coisas. O que adianta você ter coisas, propriedades, aviões no valor de 50, 100 milhões de dólares, quantias astronômicas que estão parados, que não servem para nada? Essa consciência que Deus está soprando, só Deus pode fazer isso, só Deus pode fazer isso, e ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém escapa. Quando Ele quer pegar uma pessoa, Ele quer falar com uma pessoa, Ele faz isso e não tem quem resista. E se resistir, Ele tira da terra, sai do mundo dos viventes. Isso já aconteceu na Bíblia. Tem o reino, o rei Ciro,
O rei Ciro não tinha nada a ver com o povo hebreu, mas ele se compadeceu, ele financiou a reconstrução do templo quando eles voltaram do exílio. Isaías chama o rei Ciro de meu ungido, de meu pastor. Que coisa tremenda! Deus é capaz de fazer, Deus não perde o controle. Se a igreja não quer ouvir a sua voz, Ele fala com o ímpio, e o ímpio vai ouvir a sua voz. Se a igreja não quer praticar justiça, se a igreja quer se tornar um grande negócio, se a vaidade quer tomar conta da igreja, Ele faz isso com o ímpio, Ele não depende. Ele não depende da minha boa vontade ou da minha disposição. Ele não depende da minha fidelidade ou da minha lealdade. Eu participo de um lugar, de um encontro, de uma mesa eclesiástica com pessoas de 30 países. Já saiu um trabalho que é uma riqueza canalizada para 30 países, só para pequenos empresários, microempreendedores. E um banco dos Estados Unidos resolveu que vai financiar o projeto para isto. Isso não anima você? Deus não perde, Ele move quando Ele quer. Furar o olho de Sansão, cegar o Sansão. Deus recuperou a força de Sansão, e Sansão destruiu toda aquela estrutura, não precisou de dois. Esse é o nosso Deus. Os cofres estão abertos. Repita isso comigo: os cofres estão abertos. Amém? E vai chegar nas pessoas, e vai chegar nas pessoas. E eu não estou falando isso dentro de um pensamento globalista, em que eles querem estabelecer uma renda mínima para todo o planeta. Isso é outra coisa, isso é trevas. O que eu estou falando é de consciência social. Pessoas que olham e é capaz de investir em projetos que beneficiem a muitos sem interesse de retorno, sem interesse de colocar no nosso pescoço uma canga. É diferente. Senão vocês vão sair daqui falando: não, agora o apóstolo é globalista. Eu não sou globalista, eu não sou a favor dessa política, eu não sou a favor daquilo que está acontecendo. Nós vamos ver daqui uns dias a conferência de Davos na Suíça, o que eles vão estar discutindo, o que eles vão estar propondo. Isso é trevas. O que eu estou falando é que Deus está soprando um espírito que vai alcançar e vai produzir justiça social e vai abrir os cofres. Joel 2, 27 e 28 diz: o Espírito, o meu Espírito descerá sobre toda carne. Então Deus tem o domínio, e a gente se alegra com isso. Mas vamos voltar para lá. Eu estava falando do ambiente ideal para o testemunho perfeito. Jesus nasce de um ambiente de caos. Jesus nasce num ambiente hostil. Ele nasce num ambiente com uma sentença, depois que sabe que o rei nasceu. E Herodes descobre isso, como nasceu, eu não sei quem é, manda matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo. Já pensou, Suca? Eu sei que o Benjamin já tem 2 anos. O Benjamin ia para o brejo. Já pensou a dureza de uma mãe, de um rei, por uma vaidade, por isso que a presunção é o caminho do erro. Ele presumia que ele ia perder o reino. Então ele falou: me antecipar, isso não vai acontecer, eu vou matar uma geração, todas as crianças de 2 anos para baixo. Jesus nasce nesse ambiente.
Jesus espera 30 anos para começar o seu ministério, para que a coisa começasse a fluir. Quanto custa uma espera? Quanto custa uma espera? Quanta inquietação produz uma espera? Não é fácil. Agora, você já imaginou você esperar 30 anos para que você pudesse manifestar aquilo que você nasceu para fazer? E o primo de Jesus, João Batista, já anunciando, já estava pregando a sua vinda, mas não sabia quem era, né? Já pregando a sua manifestação. E João Batista anunciava, leia todo o capítulo 3 do Evangelho de Mateus: vem aquele que está com o machado na raiz da árvore, todo aquele que não der fruto, ele vai recolher e vai levar para o fogo, vai separar a palha. E só a mensagem de tudo isso, né? É como se for pregar numa igreja, ou assumir uma igreja e falar: está chegando um pastor que vai acabar com tudo, vai acabar com a farra, vai acabar com a bagunça, vai acabar com isso, né? O ambiente que gera, o temor que gera. E João Batista diz: mais poderoso que eu. E dentro desse ambiente Jesus é batizado. O Pai testifica sobre ele: esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Jesus toma posse de Filho de Deus. Estou empossado com todo o direito legal como Filho de Deus. Qual é a primeira experiência de Jesus? 40 dias de jejum. Jesus vai para o deserto em 40 dias em jejum para ser tentado por Satanás. Olha que ambiente ele vive. O profeta Isaías diz que ele é o mais rejeitado dos homens. Quando o profeta Isaías tem a visão sobre ele, o mais rejeitado. Jesus sofreu todo tipo de rejeição. Jesus recebeu todo tipo de afronta que se poderia receber. Às vezes a gente fica bravo porque alguém na igreja não cumprimenta a gente. Ele foi rejeitado o tempo todo. Ele veio para dar vida, e as pessoas queriam a sua morte. Ele veio para manifestar o amor do Pai, e as pessoas o odiaram. E ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo. O ambiente era totalmente hostil. É que nem hoje você começar a pregar sobre arrependimento, e se a gente falar aqui de púlpito hoje alguns tipos de arrependimento, é capaz de alguém denunciar e a gente ser preso. O ambiente de Jesus era este, porque ele começa uma pregação confrontando, ele começa colocando o pingo nos is, e ele continua, ele chama 12 homens, 12 homens, de diferentes idades, diferentes tipos, para serem testemunhas dele. Aqueles 12 homens andaram atrás dele por 3 anos e meio, e não fizeram nada, a não ser testemunhar aquilo que ele fazia. O tempo todo testemunhando. Jesus, eles testemunhavam o que Jesus propunha, e muitas vezes o que Jesus propunha não era exatamente o que eles esperavam, não era o que eles queriam, era diferente do que eles sonhavam, de um libertador, de quem ia mudar a história. Daí ele começa a sua vida de milagres, escolheu os 12. Agora, gente, em primeiro lugar, nós vamos numa festa.
acabou o vinho da festa. Jesus, transforma aí. A mãe de Jesus dá uma dura nele. Além de tudo, um dos doze achava que podia fazer melhor do que ele, né? Judas não se conformava com aquilo que Jesus estava pregando. Judas falava: eu posso fazer melhor do que ele. Aquela mulher fez um ato de adoração com Jesus, derramou óleo sobre ele. O que Judas fala? Por que gastar dinheiro desse jeito? Por que não dar dinheiro aos pobres? Ele está dizendo: se sou eu, ele era um ladrão, mas se sou eu ia investir nos pobres. Não, Jesus não fez o que eu queria que ele fizesse. Ele não é o libertador. Vai e vende a Jesus. Talvez ele tivesse uma expectativa de que aqueles homens que pagaram a ele falaram: nós vamos tirar ele, vai ser você o nosso libertador, você vai ser o nosso justiceiro. Esse sentimento tem na igreja. A Lu veio contando aqui agora lá da série Crown, né? E é tremenda essa série, porque essa série ensina sobre autoridade, sobre responsabilidade de um cargo. E todo mundo estava indignado porque tem que passar em Gibraltar, uma situação de guerra. E ela queria passar ali e ninguém queria. Daí como que é a frase, Lu? Que ela fala: a Lu já tinha microfone, parece até porque é combinado. Testemunho perfeito. Testemunho, diga amém. Pode contar a história toda. Não da série, né? Só do fato. Eles estavam fazendo uma turnê, né, por vários países para unificar o império. E daí tinha que passar por um lugar onde correria risco. E eles estavam muito cansados. E o marido não queria. E ninguém queria. Todos comentavam a respeito do risco, né? E ela falou: nós vamos cumprir, nós vamos passar, nós vamos correr o risco. E o marido ficou indignado. E aquele que escrevia as cartas para ela ficou olhando para os dois, né? E ela falou assim: há muitos perto de mim, há muitos líderes natos. Perto de mim há muitos, vou falar com as minhas palavras, há muitas pessoas talentosas, há muitas pessoas inteligentes. Perto de mim há muitas pessoas grandes. Mas aí ela fala assim: mas sobre mim repousa a coroa. É mais a responsabilidade de decidir é minha, né? Então não é questão de você decidir ou você escolher ou você. A escolha vem do Senhor. Essa igreja é uma igreja talentosa, repleta de gente melhor do que o do apóstolo L. Vocês não tenham dúvida disso. E eu não me sinto diferente disso. Mas Deus gostou de mim, não sei. Então as pessoas às vezes querem ir daí e não entendem isso. E vai falando um para o outro, né? Olha, o apóstolo L não está indo bem. Eu faria melhor do que ele. Eu canto melhor do que ele. Ele não sabe cantar. Eu toco instrumentos. Ele não sabe tocar nada, nem campainha. Não sabe nem tocar gado. Eu sei pregar, ele não sabe pregar. Eu conheço isso, eu conheço aquilo. Eu falo, ele não fala nada. Mas ele não é uma escolha minha. E daí fica inflamando as pessoas, fica discutindo com as pessoas. E não tem sentido isso. A escolha é do Senhor, não é minha. Eu não vim parar aqui, eu não trabalhei para isso, eu não fiz um esforço sobre todas essas coisas. Então Jesus enfrenta isso. Jesus começa a desafiar a lei. Embora ele tenha cumprido a lei, mas ele desafiava a validade da lei. Ele falava: essa lei é injusta, eu vou cumprir, porque é meu dever cumprir, mas essa lei é injusta. Essa lei é contrária àquilo que meu pai tem para os homens. Ele desafiava as autoridades.
A mulher adúltera, diante da lei, o que tinha que fazer com ela? Apedrejar. E ele vai lá e salva aquela mulher. Os leprosos tinham que andar separados, distantes. O que ele faz com os leprosos? Ele cura os 10. E isso era lei, isso era lei. Os leprosos não podiam se aproximar. Ele quebrou a lei, ele feriu a lei. Se você ver lá em Levítico 21, 17 ao 24, você vai ver que uma série de pessoas que não podiam servir o pão, não podiam chegar perto do véu do templo. Quem tinha sarna, quem era caolho, quem tinha pé chato, quem tinha uma série de coisas. Jesus vem e inclui todo mundo. Quantas pessoas hoje você vê servindo o pão dele? Nem aquele iugoslavo que não tem perna nem braço, faz um estrondo no mundo todo. Cego pregando, cego cantando, aleijado, ex-prostituta, tudo. Ele inclui a todos. Mas isso não agradava a religião. Não agradava. Cura a mulher do fluxo de sangue. Gente, isso é coisa tão séria. Tão séria. Aquela mulher colocou o ministério dele em risco. Porque Jesus era o Cordeiro perfeito, sem mácula. E você estar com uma mulher que estava no estado menstruada, era impura, o leito dela era impuro, e essa mulher vem e toca em Jesus, e ele pergunta: quem me tocou? E elogia aquela mulher. Ele cuida daquela mulher encurvada por 18 anos, ele libertava os endemoniados. As pessoas depois viam os endemoniados completamente transformados. O paralítico que por 30 anos ficou esperando, 38 anos, esperando o anjo que descesse na água e movesse a água, ele não teria chance. Ele entra por trás da fila, vai lá no paralítico: que queres que te faça? O cego, chama o cego. Eram todas as pessoas que estavam fora do projeto religioso daquele tempo. Pela lei mosaica. E os 12 só pensando: aonde que isso vai parar, né? Quem que nós estamos acompanhando? O homem é completamente louco. O homem é muito doidão. Ele está se metendo em cada confusão. Nós só somos testemunha. Só somos testemunha dele. Eles estavam testemunhando o perfeito. Vai na casa do cobrador de impostos, salva Zaqueu. Nossa, é só ambiente de caos que gerava confronto. Multiplicou o pão na mão dos apóstolos. Eles não levaram os 12 cestos, eles iam partindo e o pão se multiplicando o tempo todo. Isso tudo eles estavam vendo. Os 12 estavam testemunhando, vendo aquilo que ele fazia. O nosso negócio é testemunhar o perfeito. Ele confrontou a hipocrisia religiosa dentro do ambiente deles. Ele não falava pelas costas, ele ia na sinagoga e falava o que tinha que ser falado. Lá em Lucas 4, eles querem apedrejar Jesus dentro da sinagoga. Põe ele para fora da sinagoga, porque ele confrontava o ambiente religioso. E os 12 foram testemunhos da sua prisão e da sua condenação. Foram testemunhos da sua crucificação.
Na hora da sua crucificação, apenas um dos 12 estava ali na cruz. Os 12, 3 deles viram o Pai falando com eles. Os 3 deles viram quando ele está lá e aparece Elias e Moisés no monte. E o Pai fala: agora só Jesus, nem Moisés, nem a lei e nem esses profetas, agora é o meu filho. Eles viram tudo isso. Eles veem Jesus ressuscitado. Eles viram Jesus morto e viram Jesus ressuscitado. Experimentaram isso, estiveram com Ele. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo sobre a sua vida e diga: recebei o Espírito Santo. Vocês vão dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. A continuidade vai estar com vocês. Vocês vão ter autoridade de perdoar os pecados. Vocês vão ter autoridade para reter os pecados. Tremendo isso. Ele estava preparando as testemunhas dele, a testemunha perfeita, edificando o testemunho perfeito. Ele foi se mostrando, ele era a figura. Vocês podem olhar para mim e ver o que eu estou fazendo. Vocês vão dar continuidade. E aqueles 11, né? Porque Judas já era. Estavam reunidos em Jerusalém. E o Senhor apareceu e para dizer a eles: e vós sereis minhas testemunhas. E vós sereis minhas testemunhas. Está lá em Atos 1:8. E hoje nós fomos alcançados por causa daqueles homens que viram o testemunho perfeito. Diga amém. 11 homens, depois entrou Matias, foram testemunhas para o mundo daquela época. E chegou até nós o testemunho perfeito. Cristo chegou até nós por causa do testemunho daqueles homens. É interessante de como começou. Foi tão tremendo o testemunho deles que o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, foi escrito por alguém que não andou com Jesus. O testemunho foi tão forte que Lucas saiu de onde ele estava, veio no ambiente onde Jesus viveu para perguntar: ei, você foi curado por ele? Como é que foi? Me conta essa história. Ele era médico. Ei, você é a mulher que está escrito lá. Ei, você é o cego. Você é o endemoniado. Lucas narra mais as curas, narra as coisas do reino. Tão impactado que ele ficou com o testemunho. O nosso testemunho de Cristo é poderosíssimo para transformar vidas, para mudar a história de pessoas, para tirar as pessoas de onde estão. Ele ficou impactado. O apóstolo Paulo, ele escreve lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja o que ele escreve na sequência. Vê se na sequência ele está falando: olha, eu estou deixando para vocês um testemunho. Eu estou deixando para vocês 12 carros, 3 aviões, não sei quantos barcos, não sei quantas casas. Não, o testemunho, o que ele deixou para os seus filhos na fé, foi o seu testemunho. Não é nosso papel fazer isso, não é nosso papel brigar por isso, mas é dar testemunho que nós combatemos o bom combate, e que nós temos que acabar a carreira, e nós temos que chegar até o último dia da nossa vida, com a fé guardada, esperançoso, para onde nós vamos, que nós vamos desfrutar da sua presença o tempo todo, numa forma diferente do que é hoje. É o testemunho que é capaz de mudar o mundo. Porque nós estamos no que nós estamos?
porque o nosso testemunho não é eficiente, porque nós somos contra o que nós ouvimos, nós somos contra o padrão de Deus, nós somos a favor daquilo que nós queremos, nós somos a favor do adultério, nós somos a favor do aborto, se isso me facilita. Sabe, Deus está querendo construir algo diferente nesse tempo, está querendo construir pessoas de testemunho perfeito, que é capaz de pegar uma pessoa e aquela pessoa ser transformada pelo testemunho perfeito. Eu sou condutor daquele que produz o testemunho perfeito, eu manifesto o amor daquele que é o testemunho perfeito. É esse o nosso papel. É esse o nosso papel como igreja, dar testemunho dele, do amor dele. Nós temos um monte de clientes que passam aqui na igreja diariamente. Esses dias passou um senhorzinho aqui, cristão. Olha, eu estou indo para Resende, eu preciso de dinheiro. Vocês me ajudam? Quanto que é a passagem? Levantar uma passagem, R$65. Leva 75, porque o senhor deve ter fome. E daí eu falei, o senhor está falando a verdade? Ele ajoelhou. Em nome de Jesus, é verdade. Eu falei, que coisa tremenda. Mas acho que essa turma não tem memória. No dia seguinte ele apareceu de novo. Olha, eu estou precisando ir para Resende, não tem jeito, dá uma ajuda. A Joyce falou, mas o senhor já esteve aqui ontem. Me roubaram. Me roubaram. Daí nós demos mais vintão para ele, porque o senhor não despede ninguém de mãos vazias, porque ali tem uma pessoa, ali tem uma vida, não era um bicho. Às vezes aparece cachorro e a turma se corre para ver como é que faz, pega uma latinha com um pouquinho de comida, uma água. Vem uma pessoa, a gente enxota pior do que um bicho. Não é o papel da igreja. Quem não quer lidar com essas pessoas, não seja ministro. Quem não quer lidar com o problema das pessoas, não seja ministro. Quem não quer ouvir as pessoas, não seja ministro. Nós ministros somos chamados para edificar o corpo de Cristo, levar cada um à medida da estatura da plenitude de Cristo. E eu comecei a pregação falando do versículo da pregação de Estevão. Essa pregação é para despertar a fé de todos aqueles que um dia foram edificados por um testemunho perfeito, por aqueles que um dia tiveram um encontro através do testemunho de alguém, do testemunho perfeito. Não se trata de nós, não se trata de nós, é Ele o testemunho perfeito, é Ele que edifica, é Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem batiza com o Espírito Santo, é Ele, não tem outro. Nós só somos portadores, mensageiros, carregamos o testemunho perfeito dentro de nós e podemos despejar ele sobre a vida das pessoas, mas testemunhando. Não adianta eu pregar e a minha vida não ser. E por isso Jesus andou 3 anos e meio não pregando, mas falando, pode ver, olha como eu faço, olha, vem tal pessoa, olha como eu faço. Vem a mulher samaritana, essa mulher aqui é uma afamada, não tem jeito, já teve tantos maridos, mas vamos falar com ela. E nunca ninguém
tinha parado para ouvir aquela mulher. Quantas pessoas passam por nós que nós nunca paramos para ouvir? O pensamento da igreja para a política não é estabelecer justiça. Pessoas que sejam testemunha dele. Não seja mais um aproveitador. Não seja mais um a se aproveitar de todas as coisas. Quantas curas eu recebi na minha caminhada? Quantas coisas Deus cuidou na minha vida? Então hoje, o papel do ministro da igreja é edificar o testemunho perfeito. Queria que você case bem. Você pode decidir casar bem ou não. É uma decisão sua. Correr o risco. Não, mas é a sua decisão. Você está falando que você não quer porque você não quer. Mas ninguém vem andar atrás de você falando, faça isso, faça aquilo. Não, é uma decisão. Tudo na vida no reino é uma decisão pessoal. Passar a ser bom pai. Passar a ser fiel. Eu e a pastora Eliana, ontem nós tivemos num atendimento muito pesado, muito triste. E o tempo todo, nós só ministramos o testemunho perfeito. Falando não de como eu penso ou como a Eliana pensa, mas de como Cristo vê. E de como ele age. Mas a gente continua no discurso de Estevão. Ó povo de dura serviço, como é duro entender. Como é duro entender que a intercessão é pela vida das pessoas. Quando a gente intercede para o governo, governo é para que o governo seja um governo justo para as pessoas. Não é nada para nós. Deus está fazendo um despertar da igreja neste tempo. Neste tempo. Você está convocado. Você é um dos 12 de Jesus para esse tempo. Você já viu coisa suficiente. Você já viu coisa suficiente para você ficar dando trabalho? Precisando entender o quanto foi poderoso e transformador. E hoje continua testemunhando do seu amor. E a ceia nada mais é do que o quê? O testemunho do seu amor. É um memorial. Repetimos o que ele fez, do que ele falou do seu corpo. Amém? Em 2021, o perfeito será visto em você.